E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos corrigir as atividades que foram passadas na última videoaula referentes à história do Oriente Medieval. Bora lá! Primeira parte da atividade pede para que a gente faça a interpretação do seguinte texto. Observe atentamente a imagem e leia o texto a seguir, depois faça o que se pede. Aí temos um mosaico bizantino referente à Virgem Maria com a criança que seria Jesus Cristo em seus braços, amparada pelo imperador João II e a imperatriz. Deparamos-nos com um leve vislumbre deste novo ideal nascente, mas só agora o vemos completamente realizado. Figuras extraordinariamente altas e delgadas, rostos ovais, dominados pelos olhos imensos e fixos, e corpos que apenas parecem capazes de pausados gestos cerimoniais e de ostentar suntuosas vestes. É evitada toda sugestão de movimento ou mudança. As dimensões de espaço e tempo terrenos deram lugar a um eterno presente na dourada transparência do céu. Esta união da autoridade política e espiritual reflete com precisão a realeza divina do imperador bizantino. Então, diante da imagem do texto, estabeleça conexões entre os aspectos presentes no mosaico e as características comentadas no texto. Bem, galera, a gente pode perceber aí que os mosaicos bizantinos eram a principal expressão artística do Império Bizantino, caracterizado principalmente pelas figuras religiosas ou de destaque político, com pouquíssimos detalhes em relação à figura humana. O que mais podemos destacar aqui seria a ideia de espiritualidade presente em todos esses mosaicos. Além disso, essas obras eram utilizadas como uma maneira de transmitir conhecimento ou de referendar ou reafirmar algum tipo de ideologia presente lá dentro do Império Bizantino. Já na parte aplicando conhecimentos, a primeira questão fala: o islamismo, fundado por Maomé, é a segunda religião mais praticada no mundo e teve grande importância para a unidade e expansão do mundo árabe. Quais são as origens dos povos árabes e qual foi a principal atividade praticada por eles? Bem, pessoal, a gente viu lá na videoaula anterior que os árabes eles surgem ali como um povo, como uma mesma cultura, principalmente na região localizada na Península Arábica. E a principal atividade praticada por eles, ou entre eles, seria a atividade comercial. Na prática, não existia antes de Maomé e antes do islamismo nenhum tipo de unidade política entre eles. Eles eram tribos nômades ou seminômades que acabavam mantendo esse movimento de caravana que levavam, importavam e exportavam produtos entre ali os seus domínios árabes e caracterizando um movimento entre os oásis permanentes e as principais cidades que surgiram naquela época, como foi o caso de Meca. A questão 2, leia o trecho abaixo responda ao que se pede. Quando Maomé fixou residência em Atrib, teve início uma fase decisiva na vida do profeta em seu empenho de fazer triunfar a nova religião. A cidade de Atrib, que doravante seria chamada Medina, a cidade do profeta, tornou-se sede ativa de uma comunidade da qual Maomé era o chefe espiritual e temporal, ou seja, político. Então a letra A pergunta: que tipo de estado ou forma de governo foi criado por Maomé na Arábia por volta de 615 e posteriormente adotado em várias regiões conquistadas pelo Islã, né? Bem, pessoal, foi estabelecido um estado que, pense aí comigo, um estado que une política e religião. O único estado possível aqui seria o estado teocrático. Então, na prática, quando nós vamos ver Maomé como líder religioso e líder político, nós acabamos obrigatoriamente caracterizando o chamado Estado teocrático. Letra B. Cite e analise uma semelhança e uma diferença entre a religião muçulmana e a religião cristã durante a Idade Média. Bem, diante das grandes semelhanças que existem, a grande seria a ideia de monoteísmo que ambas as religiões possuíam.
do lado católico cristão, nós temos lá a ideia de Deus, enquanto que entre os islâmicos temos Alá, né, que seria também a figura de Deus, esse Deus lá descendente da cultura judaica. Já entre as grandes diferenças que nós podemos dizer, seriam a adoção de diferentes calendários, de diferentes contextos históricos de desenvolvimento. Ambas as religiões tinham livros completamente diferentes, livros religiosos. Um adotava a Bíblia, o outro adotava o Alcorão. E a última semelhança que eu gostaria de destacar com vocês é a ideia de que ambas as religiões pregavam a disseminação da palavra, o que acabou mais tarde culminando numa expansão religiosa e política dentro dos continentes africano, europeu, lá no norte da África mais especificamente, dentro da Ásia e lá também na região da Península Arábica, no Oriente Médio. Questão 3. Existe uma regra religiosa aceita pelos praticantes do judaísmo e do islamismo que proíbe o consumo de carne de porco. Estabelecida na antiguidade, quando os judeus viviam em regiões áridas, foi adotada séculos depois por árabes islamizados que também eram povos do deserto. Essa regra pode ser entendida como, letra A, uma demonstração de que o islamismo é um ramo do judaísmo tradicional. Não, pessoal, não há esse tipo de coligação entre essas religiões. O islamismo, sim, tem uma grande carga, uma grande herança do judaísmo, mas não é uma corrente judaica. Letra B, o indício de que a carne de porco era rejeitada em toda a Ásia. Na Ásia não, muito pelo contrário, a Ásia ela tem uma cultura de consumo de quase todas as naturezas de carne, então não teria relação alguma com essa região. Letra C, uma certeza de que do judaísmo surgiu o islamismo. Eu afirmei que do judaísmo realmente surgiu o islamismo, mas essa ideia de consumir ou não a carne de porco não é o que caracteriza historicamente isso. Letra D, uma prova de que a carne de porco era largamente consumida fora das regiões áridas. Não, também não é afirmado isso no texto, sobrando para nós a letra E, uma crença antiga de que o porco é um animal impuro. E é verdade, essa crença pagã, que mais tarde vai ser absorvida por essas duas religiões, é algo que tem a mesma origem, a mesma semelhança, e que entre essas 5 alternativas aí é a que mais faz sentido. Então a correta seria a letra E. Questão 4. Considere a seguinte afirmação sobre o termo bizantino. É essencial lembrar que bizantino não tem conotação ética, mas civilizacional. O termo bizantino foi vulgarizado apenas a partir do século XVI, depois do desmembramento do Império, que em vida se via como herdeiro e continuador do Império Romano. Bem, pessoal, de fato o Império Bizantino era um Império Romano, só que a parte oriental desse império. Depois da separação lá do Império em duas partes, a ocidental e a oriental, é claro que a cultura romana persistiria dentro do Império Bizantino, que vai se delongar aí por quase 10 séculos de história. Além disso, o Império Bizantino, durante os séculos 5, 6 e 7, lá com a ascensão de Justiniano ao poder, vamos ver uma continuidade da cultura através da produção lá do Corpus Juris Civilis, que nada mais era do que o amálgama de todas as regras, todas as leis que eram praticadas no antigo Império Romano. Então isso apontava também para uma herança a nível social, a nível religioso, a nível administrativo. Já entre as diferenças básicas que ele pede aí dentro desse mesmo contexto, seria ao mesmo tempo a frágil situação que o Império Romano Ocidental enfrentou lá diante das grandes invasões bárbaras, enquanto que do lado oriental, do lado que mais tarde seria chamado de bizantino, ele vai haver uma resistência enorme, principalmente ligada a todo o processo lá de isolamento da cidade de Constantinopla entre suas muralhas, a sua resistência econômica e a sua importância econômica, que permitiu também a sobrevivência do Império Bizantino, ao contrário do que aconteceu lá no Império
Império Romano. Questão 5. Sintetize quais foram os principais fatores que contribuíram para a divisão do Império Romano. Bem, pessoal, quando a gente vai ver lá o século III, o Império Romano ele tinha atingido um nível absurdo de dimensão. O Império Romano foi considerado um dos maiores do seu tempo, mais tarde perdendo apenas para o Império Mongol. Então, o Império Romano ele teve dificuldades de controlar toda a administração política, toda a arrecadação de impostos, o que influenciava diretamente na esfera econômica. Então, a divisão do império tinha o intuito de facilitar essa administração, que iria passar agora a contar com um imperador no lado ocidental e um imperador no lado oriental, facilitando também que toda a estrutura e hierarquização administrativa fosse ramificada, fosse dividida e, consequentemente, ampliada. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da correção de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? Só é deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês prontamente. Queria também deixar claro que já vamos iniciar um novo capítulo na próxima videoaula. E para isso eu desejo que todos façam a leitura do próximo capítulo para ficarem afiados e acompanhar o conteúdo. Um grande abraço a todos vocês, desejo uma ótima semana para cada um e para a família de vocês, e até a próxima videoaula.